todo mundo tem legitimidade para usar esse microfone, mas talvez tenha uma pessoa que tenha muita legitimidade para usar ele, que é o Alan. Vem cá, Alan. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. Eu cheguei aqui do nada, eu estava fazendo um trabalho artístico aqui na Riachuelo, quando meu camarada aqui, o TR, ele estava fazendo esse grafite, encontrei ele ali, foi bem legal, quando eu ouvi esse assunto de redução da minoridade penal, que para mim é uma situação diferente, né? Porque quando eu tinha 15, 16 anos, na Vila Jardim, zona norte de Porto Alegre, eu frequentava muito a questão do tráfico, das ruas, das esquinas, e de repente eu gostava de desenhar quando surgiu essa cultura, um movimento hip hop, que é pouco falado, né, na verdade, que é uma cultura que são 4 elementos: o DJ, o b-boy, o MC e o grafiteiro. E dentro desse movimento eu já vi milhões de jovens sendo salvos no Brasil e no mundo inteiro. Então foi o que aconteceu comigo, eu também pude ter essa realidade dentro da minha vida, e é como uma religião, né? O grafite foi um elemento que pôde me salvar, e dentro disso, ao invés de estar nas esquinas, eu ficava desenhando, acompanhava o pessoal mais velho, acompanhava Racionais, que na verdade o pessoal sempre falava que o rap era uma música muito violenta. Só que o rap, ele nunca me influenciou a usar drogas, ele nunca me influenciou a beber, como essas músicas que saem hoje, né, muito fácil para o pessoal escutar. E sempre foi muito discriminado, talvez por isso, né, porque ele conseguia passar uma informação para a juventude de um modo que conseguia resgatar ela de verdade mesmo. Então, através do grafite, hoje eu me tornei um ótimo cidadão, de poder sair fora do país, poder sair fora do meu estado, conhecer a América Latina, poder trabalhar junto com os jovens, dentro da fase, né, que eu já tenho um trabalho desde 2011 lá. Então, para mim foi de enorme grandeza poder ter conhecido esse elemento, porque através disso eu busquei técnica, busquei ser um bom cidadão, pôde me levar para lugares que eu nunca imaginei. Então, dentro de um projeto também que se chama Arte Liberta, eu pude frequentar os presídios maiores, né, onde a gente pôde conhecer uma outra realidade. Claro que não conhecer entre aspas, né, porque a gente já tinha amigos, já tinha primos, já tinha parentes que estavam presos. E muitas vezes eu via que eles estavam presos não era porque eles queriam, né, era porque eles buscavam uma melhor qualidade de vida, né. Dentro de uma comunidade, quem frequenta, quem não tem preconceito, quem pisa lá dentro sabe que a maioria das pessoas não é de integridade ruim, né, são tudo pessoas boas. E o que leva eles para dentro do crime, para dentro de uma solução dessas, é falta de situação, é falta de cultura, falta de educação. Então eu sempre notei isso dentro de uma comunidade. Na verdade, a gente pensa e pede a questão do preconceito, né? Do negro, do jovem, do branco pobre, do preto pobre, porque são todos seres humanos igual a gente. Então eu sempre foquei muito esse lado, e dentro da fase eu pude acompanhar muito mais, né, isso, porque são jovens que têm a mesma realidade parecida com a minha, que hoje eles estão lá. Daí eu sempre perguntava pra eles: ô meu, tu tá aqui por quê? Tu tava passando fome? Daí muitos diziam que não. Tu tava sem roupa? Muitos diziam que não. Tinha pai, tinha mãe, muitos tinham pai e mãe. Só que a questão é a realidade, né? É o ícone, né? É o ídolo, né? A gente sempre é formado por ícones e por ídolos, né? Por referências, né? Então, uma referência que adquire muita coisa, vocês sabem quem é, né? Que tem dentro de uma comunidade, onde a gente não tem muito saneamento, a gente não tem muita possibilidade de poder se tornar um bom cidadão por questão de educação, por várias coisas. E acaba que acumula isso. Então, voltando lá naquela questão do Arte Liberta que eu estava falando, foi onde a gente teve a possibilidade de conhecer outros presídios. A gente pintou 18 presídios dentro do estado, né, dentro das 4 regiões, que foi bem interessante, falando dos maiores para os menores, né, que na verdade o presídio maior, ele não vai te recuperar, ele só vai te tornar mais malvado, mais assim, na questão de criminalidade, né, mais perito, né, porque lá dentro são mentes vazias acumuladas. Então, quanto a isso, não tenho o que dizer. Botar um jovem dentro de um presídio
maior, vai ser uma questão de calamidade social mais do que já está. Eles vão sair de lá mais preparados para o crime, né? Então a questão que eu sempre foco dentro das minhas oficinas, dentro do trabalho que eu faço, é que os moleques eles têm que trabalhar, eles têm que estudar desde pequeno, né? Trabalhar sua mente, trabalhar a educação. Então quando o cara tem uma escola bem melhor, hoje em dia eles têm vários projetos, têm mais educação, eles têm diversas coisas que podem acessar eles, outros tipos de cultura. Só que muitas vezes não acontecem, mas é super importante a gente saber que a educação ela é própria para que o jovem possa ser um cidadão melhor, ser uma pessoa melhor. Eu digo pelo movimento hip hop, mas o cara pode ser um jogador de futebol, o cara pode ser um médico. Tendo esse alcance, tendo esse foco, ele vai conseguir, né? Não largando ele dentro de um presídio. Que nem eu vi as meninas falando da fase, é bem parecido mesmo. O menino fica lá 6 meses, fica 45 dias, depois ele fica esperando o julgamento, ele vinha falar, bah, olha, não sei se eu vou ficar mais 45, se eu vou ficar mais 60 dias, se eu vou ficar mais 6 meses. Então fica aquela angústia no guri, né? Então ele nunca sabe se ele vai sair dali, quando ele vai sair dali e o porquê que ele vai sair dali, né? Porque ele sai dali e volta para a realidade dele, simplesmente ele é despejado para o bairro dele. Então hoje depois desse projeto, eu tenho uma rede de mais ou menos uns 12, né? De mais de 1000 que eu já atendi. Então esses 12 para mim são os que podem demonstrar que acontece, né? Através da cultura, porque os guris escutaram ao grafite, escutaram a questão da cidadania do movimento hip hop e foi dali, a partir dali, que hoje eu tenho contato com eles, que eu sei que eles estão estudando, eles estão trabalhando, outros meninos estão... alguns com certeza retornaram para a vida que tinha, né? Porque já tinha um retrospecto familiar, então não tem muito o que tu dizer, né? A gente sempre falava, pô, eu não tô aqui para salvar ninguém, né? Na verdade eu tô aqui para poder mostrar uma consciência e se tornar uma referência, porque foi da onde eu vim e da onde eu tô até hoje, né? Conseguindo proporcionar isso para eles, levar tinta de qualidade, levar uma teoria de qualidade para eles, para que eles possam tentar tirar a gente de exemplo, porque são poucas referências que estão lá dentro, né, para eles. Então eu penso que a escola, se a população pensasse assim, pô, esse menino aí que tá preso, um dia ele vai sair, ele vai sair, entendeu? Ele não vai ficar lá o resto da vida dele. A mesma coisa assim, o cara que tá preso hoje no presídio, ele vai sair uma hora, entendeu? Ele não vai ficar lá a vida inteira dele. Então tem que pensar que todo mundo já foi criança um dia. O cara que tá preso lá, ele já foi criança. Então por que será que ele tá lá, entende? Não estou defendendo o bandido, claro que existem pessoas boas e existem pessoas ruins, e isso vem questão de índole, né? Então vem da índole familiar, da questão tipo cultural. Se tu tem uma índole boa, com certeza tu vai querer ser uma pessoa boa. Se tu tem uma índole ruim, com certeza tu vai ser uma índole ruim, tu vai ser uma pessoa ruim. Então a gente sempre pensa nisso, são referências dentro da comunidade, tem que ter referências dentro da escola, tem que ter referências para que esse jovem ele possa crescer tendo esse espelho, né? Podendo, tipo assim, se o pai e a mãe não tem um acompanhamento, a gente não pode julgar o pai e a mãe daquele menino, porque muitas vezes eles estão trabalhando, eles estão na luta para poder dar o do bom e do melhor que eles não tiveram, né? Na verdade, eles precisam ter referências, desde um professor, não é digno um professor ter 35 alunos dentro de uma sala de aula, é claro que ele não vai conseguir dar atenção para todo mundo, né? Então a gente pensa assim, hoje que nem a gente pode frequentar a faculdade, a gente pode frequentar outros lugares onde a gente vai palestrar, que nem o Eduardo falou, né? A capa do livro é nossa, então quer dizer que as pessoas já estão vendo a importância do movimento hip hop quanto à construção do cidadão, né? Quanto à construção da cidadania. E para mim é de imensa gratidão hoje, do nada, bem dizer, de paraquedas, né? Não vim nem preparado para estar aqui, mas é de imensa importância você estar podendo ouvir minha voz aqui, porque é uma coisa que surgiu do preconceito e na verdade hoje ela já parte para o lado artístico, né? Porque pela questão da cor, pela questão da minha classe social, a gente já sofreu muito, né? Mas foi através de uma cultura que hoje eu pude chegar a vários lugares e a vários conhecimentos, né? Desde que a gente pôde fazer o viaduto da Conceição, os pilares do aeromóvel, a Santa Casa, a escadaria da Borges também foi uma atividade nossa, o próprio livro de segurança também, do mapa de segurança de Porto Alegre foi uma arte nossa também. Então isso já mostra o quanto a cultura pode tirar um jovem lá debaixo da periferia e poder dar uma exaltidão para ele, de tanto ele estar aqui hoje numa praça palestrando para diversas pessoas, desde o jovem para o velho, para o mais novo, né? Então
para mim é de imensa importância isso, o movimento hip hop e essa luta contra a redução da maioridade penal, porque não é botando os jovens no presídio que a gente vai resolver essa questão, é a gente pensando na educação, nas escolas e no futuro, né? Porque sempre atrás de um filho existe uma mãe, vocês têm que pensar nisso, né? Então, tipo, é a mesma coisa que a mãe de vocês, ela não ia gostar de nenhuma tragédia com vocês, como a mãe dos meninos lá não ia gostar da tragédia com eles, né? Então, fica esse recado para pensar um pouco, tipo, vamos dar uma oportunidade, entendeu? Aquele menino que está batendo no vidro do teu carro, muitas vezes ele está ali não é porque ele quer. Então a gente tem que pensar nisso, tem que pensar o que tu tá fazendo pro próximo, entendeu? O que tu tá fazendo para aquele menino não tá preso, né? Não adianta eu chegar aqui e tá falando um monte de coisa para vocês e eu chegar na minha casa e dormir 12 horas amanhã, acordar e fazer a minha, não. É diferente, tem que pensar o que tu tá fazendo para esse jovem, né? Desde o que tá na rua até o que tá lá na periferia, essa hora na biqueira traficando. Enquanto a gente tá aqui, eles estão lá e para cá. Então a gente tem que pensar que falta uma assistência para eles. Eu acho que é isso, cara. Vamos investir no esporte, investir na cultura e agradecer aí a todos que estão presentes aí. Para mim, uma gratidão. Quero chamar um professor que se engajou muito, que esteve junto nas horas da madrugada, até me mandando mensagem, confirmando pessoas, fazendo a movimentação grande. Professor Rodrigo, grande abraço, muito obrigado. Boa noite, gente. Eu considero que quem está aqui essa noite, sábado de noite, é um militante dos direitos humanos e da democracia. E por isso eu quero falar objetivamente com vocês. Vocês não são qualquer um. Na verdade, vocês são aqueles que estão mobilizados em torno de um tema e de uma emergência. Nós estamos diante de uma situação de emergência, que é a ameaça de um dos maiores retrocessos desde a aprovação da Constituição de 88 para cá, essa tentativa de redução da maioridade penal. No entanto, esse retrocesso ele não vem sozinho. Na verdade, nós estamos diante de uma onda conservadora que tem não apenas esse ponto na sua agenda. Na verdade, essa agenda conservadora que começa a tomar conta do país, e nós já tivemos e já percebemos isso na eleição passada, ela tem uma pauta muito mais extensa. Faz parte da pauta conservadora a revisão, e por que não, a revogação do Estatuto do Desarmamento e do controle de armas no Brasil. Faz parte da pauta conservadora acabar com os ainda parcos e frágeis mecanismos de controle da polícia. E essa pauta conservadora, na verdade, nada mais pretende do que criar de fato um Estado de polícia. Um Estado onde os direitos e garantias fundamentais que nós conseguimos colocar em 88 na Constituição não valem mais. Porque se nós reduzimos a maioridade penal, se nós liberamos a comercialização de armas no Brasil, e se nós não focamos a nossa preocupação democrática com o controle da violência e da corrupção policial, nós estamos entregando o país a quem pretende estabelecer controles que serão absolutamente desconectados de qualquer pretensão democrática. Esse é o desafio que nós temos pela frente. Responder a esse desafio não é fácil. E em grande medida não é fácil porque a população brasileira está bastante seduzida por esse canto da sereia. Do aumento do controle, de mais poder para a polícia, de aumento de penas e encarceramento e da redução da maioridade penal. No entanto, esse ato que acontece aqui hoje pode ser um primeiro grito de protesto contra essa pauta e contra essa dinâmica. A nossa proposta é essa, que a partir de agora, cada um que está aqui possa disseminar uma outra ideia, uma outra proposta a respeito desses temas que envolvem a violência e a segurança pública no Brasil. Nós queremos sim reduzir a violência. Nós temos 60 mil mortes por ano no Brasil por homicídio. Nós precisamos enfrentar isso.
O Ministério da Justiça tem trabalhado e vai apresentar no próximo mês um pacto nacional pela redução de homicídios. E esse pacto contém propostas que vão justamente na contracorrente da onda conservadora. Propostas de prevenção, de aposta na juventude, de qualificação e controle do trabalho da polícia. Isso é fundamental. Nós não estamos aqui simplesmente dizendo que não queremos a redução da maioridade por tudo aquilo que já foi colocado antes de mim. Nós estamos aqui também para dizer, sim, nós queremos a redução da violência. Nós queremos a redução de um país que hoje é o terceiro que mais prende no mundo. E prender no Brasil significa fomentar a criminalidade. E nós somos contra a criminalidade, somos contra a violência e queremos apresentar um outro caminho. Queremos controle de armamento, queremos controle sobre a atividade policial. A segunda tarefa, além dessa, da apresentação de uma pauta alternativa à pauta conservadora do endurecimento penal, é a mobilização permanente em todos os espaços da sociedade civil, onde nós pudermos colocar a nossa voz e as nossas propostas. Eu acabei de ser lembrado aqui pelo André Machado, que está aqui presente, que na segunda-feira, às 9 horas da manhã, aqui ao lado, na Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Cunha, o presidente hoje do Congresso Nacional, estará presente às 9 horas da manhã. Esse que é o principal articulador dessa pauta conservadora, que colocou como ponto de honra na sua eleição à presidência da Câmara a redução da maioridade penal, a revisão do Estatuto do Desarmamento, o afrouxamento dos mecanismos de controle da polícia, talvez como cortina de fumaça para todos os delitos que ele mesmo já praticou e para todos os desvios e as propinas que ele já recebeu e que agora começam a chegar ao Poder Judiciário. Então é fundamental que quem de cada um de nós puder estar presente nessa audiência aqui na Assembleia, às 9 horas da manhã de segunda-feira, possa manifestar a sua indignação, possa manifestar que nós não somos representados por esse indivíduo que chegou à presidência da Câmara, nós sabemos como, e quer colocar em aprovação propostas que somente contribuirão e terão um profundo impacto no aumento da violência nesse país. Então precisamos aproveitar esse momento, assim como foi aproveitado o momento em São Paulo, onde ele foi receber uma homenagem na Assembleia Legislativa e foi vaiado, foi escorraçado pelos que estavam lá presentes e mostraram a sua indignação frente ao papel que esse indivíduo tem desempenhado na tentativa de implementação dessa política e desse retrocesso. Nós temos que ir para frente. Nós estabelecemos em 88 um marco constitucional a partir do qual os direitos no Brasil precisam ser assegurados e afirmados. Nós precisamos ir além. Não podemos aceitar o retrocesso e precisamos afirmar que a nossa proposta é por mais democracia e por mais direitos. Muito obrigado.